Graça e paz, irmãos, mais um devocional de oração, onde nós podemos estar aqui mais uma vez, né, colocando as nossas vidas diante do Senhor, trazendo as nossas ansiedades, as nossas inquietudes, trazendo também os nossos agradecimentos, né, a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, mesmo atravessando esse tempo ainda difícil, um tempo de pandemia, mas até aqui o Senhor tem sido generoso, bondoso para com todos nós, mesmo com algumas tristezas ao longo desse caminho, mas muitas alegrias por saber que o nosso Deus controla todas as coisas. Hoje estamos aqui com o missionário Marcos, aqui da região de Pernambuco, né? Marcos, que é da Sinodal aqui de UMPs de Garanhuns. E nós estamos muito felizes, tá, Marcos, por você poder estar aqui conosco, né, nesta oportunidade, podendo estar também não só falando sobre esse tempo de pandemia, muito também falaremos também sobre a questão também da juventude nesse tempo também, mas especificamente falando sobre a questão da oração, né, nesse tempo de pandemia, né, que não muda, né? Nossa vida de oração, ela não depende das circunstâncias, mas circunstâncias como essas devemos estar muito mais apegados. Mas seja muito bem-vindo a esse devocional e estamos muito satisfeitos, né, por você poder estar aqui conosco nessa tarde. Amém. Graça e paz, irmão Rodrigo. Desde já agradeço o convite, né? É muito bom estar com você aqui. Agradeço os irmãos aí também da região de vocês. Louvo a Deus pela vida desta igreja, desses irmãos, desse trabalho. É motivo de muita satisfação estar com vocês neste dia, né? Muito bem. Então, como nós sempre fazemos, né? Nós vamos estar orando, né, ao Senhor, pedindo, né, para que Ele conduza todo esse tempo devocional, para que tudo que fizermos aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Deus, nós somos gratos por mais essa devocional, onde nós podemos estar diante de Ti, sendo gratos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, colocando diante de Ti, que é o sustentador de todas as coisas, aquilo, ó Pai, que tem nos causado temores, causado ansiedade, causado, ó Pai, aflições em nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor controla todas as coisas, porque é o Criador de todas as coisas. E sabemos, ó Pai, que somente Tu, ó Pai, pode estar consolando o nosso coração, respondendo às nossas questões, trazendo, ó Pai, conforto para a nossa vida. Que o Senhor continue a nos conduzir nesse tempo difícil que enfrentamos, tempo diferente de todos os outros que já vivemos, mas que o Senhor continue conduzindo a sua igreja a estar fiel, proclamando as boas novas da salvação, podendo ser luz e sal nesse mundo, ó Pai, que tem sofrido também, que tem, ó Pai, sido, ó Pai, colocado à prova, ó Pai, as questões da ciência, medicina, tecnologia, ó Pai, o governo, dinheiro, nada disso, ó Pai, tem sido, ó Pai, suficiente para acabar com a pandemia. Nós sabemos que é o Senhor que controla, é o Senhor que rege todas as coisas, e nós clamamos a Ti por mais uma vez estar intervindo, ó Pai, com graça e misericórdia em nossas vidas. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida do Marcos, abençoe sua família, abençoe seu ministério, ó Pai, que o Senhor até aqui tem conduzido, que o Senhor continue abençoando a sua vida, ó Pai, para que tudo que ele faça, ó Pai, provenha de Ti, que ele seja, ó Pai, alcançado dia a dia com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ó Pai, dando discernimento, sabedoria ao Teu servo, ó Pai, para a condução daquilo que o Senhor mesmo tem proposto para ele. Abençoe, ó Pai, poderosamente as pessoas com as quais o Marcos tem se relacionado, na congregação, ó Pai, na igreja, ó Pai, da qual ele está designado. Que o Senhor continue, ó Pai, a usar o Teu servo, ó Pai, para que ele continue sendo um bom despenseiro Teu, fiel, ó Pai, expositor da Tua palavra. No nome poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui hoje com Marcos, né? E Marcos nós conhecemos há pouco tempo aí
relação de mocidade, né, aqui em Garanhuns, né, e muito tem nos alegrado, né, as oportunidades que temos aí podido estarmos juntos, né, não juntos fisicamente, né, Marcos, mas de forma virtual, né, como estamos aqui hoje através do Zoom, né, mas em momentos de louvor ao Senhor, em momentos de edificação na palavra, né, e isso muito nos alegra. Não, mas temos alguns irmãos aqui que provavelmente conheçam o Marcos melhor do que eu, né? Mas para aqueles também que não conheçam o Marcos, né? Nada melhor do que nós mesmos de estarmos nos apresentando, né? Que aí a gente deixa bem assim no realce aquilo que é melhor ser destacado, né? Para que as pessoas possam nos conhecer. Então, Marcos, gostaria que você estivesse aí se apresentando, né, aos nossos irmãos neste momento. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Marcos, sou missionário na Congregação Presbiteriana em Santa Maria da Boa Vista, aqui em Pernambuco. Sou baiano, nascido em Juazeiro da Bahia, cidade na qual ainda resido atualmente, né? O nosso trabalho missionário em Santa Maria da Boa Vista, que é uma congregação da Primeira Igreja Presbiteriana de Juazeiro, se dá de forma não integral. Nós estamos auxiliando aqueles irmãos naquele trabalho, fazendo trabalho de plantação e revitalização de igrejas, daquela igreja específica, né? E nesse tempo nós temos sido agraciados pelo Senhor, porque Ele tem nos dado condição de continuar servindo e adorando a Ele. A minha história na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou no Evangelho, se dá na minha infância, né? Aos 6 anos de idade, meu pai foi convertido, a minha família foi convertida pelo Senhor, e nós fomos integrados, né? Chegamos a uma família presbiteriana, aqui na cidade de Juazeiro, na Igreja Presbiteriana Dom José Rodrigues, aqui na cidade. Então, foi essa igreja que nos acolheu, e desde os 6 anos, eu e minha família, 6 anos de idade, né? Eu e minha família estamos congregando, fazemos parte da família presbiteriana, né? A minha história com teologia, com essa aptidão, esse desejo para a palavra, para o estudo da palavra, se dá desde muito cedo, né? Na minha adolescência, eu sempre tive esse desejo de conhecer mais, de estudar a palavra, de ensinar, de estar instruindo os meus colegas, a minha família, né? E sempre esse desejo foi forte em mim, né? Só que de forma mais objetiva, ela começou em 2013. Em 2013 eu comecei o meu primeiro curso teológico, primeiro bacharel em teologia, no MINTES, né? O MINTES é uma instituição americana, conhecida como Miami International Seminary, que é um seminário americano que tem polos em vários lugares do mundo, né? Ela tem uma visão bem missionária, bem evangelística, voltada para uma visão bem de expandir o reino de Jesus Cristo, né? Neste mundo. E eles tinham um polo aqui em Petrolina, Então, essa foi a minha primeira interação mais objetiva com a teologia. As primeiras bases teológicas eu adquiri neste curso, né? Posteriormente, o MINTES ele teve alguns problemas e teve que encerrar suas atividades. Se tornou um Instituto Teológico Reformado do Vale do São Francisco, que é a instituição na qual eu me formei, né? Eu retornei às atividades, aos estudos, né, em 2016, no ITR, e finalizei agora em 2019. Nesse interim, eu também comecei um curso de teologia online pela FATEG, que é a Faculdade Teológica Reformada de Genebra, que é uma escola que é mantida pela Igreja Evangélica de Panorama, em São Paulo, e eu fiz esse curso também. Então, são 2 cursos de teologia, né? Bacharel em teologia, no ITR e na FATEG. A FATEG é uma faculdade muito legal e muito interessante, porque ela também tem essa visão de reino, né? É um curso de bacharel em teologia gratuito, que tem a visão de expandir a fé reformada, né? De instruir líderes e pastores para a igreja, para o serviço de Cristo, né?
Então, nesta faculdade, após o término do meu curso, eu também faço parte da diretoria, fui convidado para ser tutor da FATES, e hoje nós também servimos ao Senhor através da FATES, né, auxiliando e instruindo os irmãos que ali estudam, né, que estão se formando. Eu sou casado com Priscila há 3 anos. Nós, juntando namoro, noivado e casamento, já são quase 10 anos, né? Mas há 3 anos nós nos casamos, né? Residimos aqui em Juazeiro. E estamos empenhados nessa missão, né, de servir os irmãos ali em Santa Maria da Boa Vista, né, como missionários. Além desse trabalho missionário específico em Santa Maria da Boa Vista, nós também trabalhamos com jovens, né, com a mocidade, no âmbito do Sínodo de Garanhuns. O Sínodo de Garanhuns, que é composto pelos 3 presbitérios, né, o presbitério de Garanhuns, o presbitério de Petrolina e o presbitério do Vale do Pajeú. Então, essas 3 federações compõem o nosso sínodo, e nessa gestão 2019-2021 nós estamos servindo também a Deus e a esses irmãos através da diretoria, através desse serviço com a mocidade na sinodal, né? Muito bom, Marcos. Muito bom a trajetória, né? De muito estudo, né? Numa área que nós precisamos, né, de pessoas capacitadas, né, para estar servindo, né, ao Senhor, né, através da igreja, né, contribuindo para que mais pessoas, né, possam estar sendo instruídas cada vez mais na palavra de Deus. Bom, Marcos, a primeira pergunta, né, que a gente costuma colocar aqui também, né, de uma forma geral, é como que tem sido, né, o impacto, né, da pandemia diretamente no seu ministério, né? E aí, fazendo um gancho já nessa primeira pergunta, né, como que tem sido também as oportunidades, estratégias que vocês têm usado aí para tentar contornar ou minimizar, né, os efeitos da pandemia? Exatamente. Nós temos usado os meios tecnológicos, né, para continuarmos o nosso trabalho, apesar de não ser ordenado ainda ao ministério, mas nós temos feito um trabalho pastoral de acompanhamento, de instrução, de estar doutrinando aqueles irmãos na fé evangélica ortodoxa. Então, nós temos continuado nesse trabalho de pastorear aquela igreja, aquela congregação, né? Nós temos tido dificuldades no que concerne às atividades evangelísticas, visto que nós não podemos ter essa interação física com as pessoas no local, né? Estamos também impossibilitados de viajar daqui de Juazeiro, né, que fica 1 hora, 100 quilômetros aqui de Santa Maria. Então, nós temos tido essa dificuldade de estar dando esse apoio presencial, esse apoio no que concerne a grupos familiares, a atividades evangelísticas, né? Então, isso tem sido uma dificuldade. Mas, no que concerne às atividades ordinárias da igreja, né, as atividades do Dia do Senhor e durante a semana, nós temos utilizado o Zoom, temos utilizado o Google Meet, né? E nós damos graças a Deus pelo fato do Senhor estar nos dando essa possibilidade, né? Nos dando a possibilidade de estarmos fazendo ou contribuindo na sua obra, né? Desta forma. Muito bom. E aí, dentro dessa dinâmica, né, da pandemia, né, e muitas pessoas, provavelmente também seja a percepção sua daí, se colocando, né, com dificuldades emocionais, né, muitas pessoas tendo dificuldades com acesso para estar participando dos cultos ou das reuniões, outras pessoas se revelou, na verdade, aí como é que eu vou colocar, né, uma fé não fundamentada totalmente, né, ainda, né, não bem solidificada, né, e aí tendo as crises, né, por conta dessas circunstâncias que estamos vivendo. Mas em sua avaliação, Marcos, a oração, né, qual o papel da oração em momentos, né, como esse que nós estamos vivendo, né, em tempos de crise, né? Não é a primeira crise que enfrentamos, não será a última, talvez de uma magnitude mundial. Eu não sei se a gente vai experimentar outra, né? Mas é algo que é assunto em todas as cidades do mundo, né? A pandemia, quando vai passar, quando é que a gente vai voltar ao normal?
Será que a gente vai sair da pandemia? Já tem essas perguntas, né? Será que terá vacina ou não? Então, muitas questões, mas como a oração, né? Como o cristão deve olhar para a oração em tempos de crise? Olha, quando a gente olha para este panorama, né, que o mundo está passando, né, nós como cristãos, nós temos que entender que nós estamos passando ou suportando os castigos temporais do Senhor. Esse tempo de pandemia, Deus tem nos mostrado que Ele é o Senhor e Ele não depende de nós. Ele tem nos mostrado e tem nos feito refletir como nós temos tratado o serviço de Cristo, como nós temos levado a sério a Igreja de Cristo, a missão que nos é dada, né? Então, esse juízo temporal tem nos dado a concepção de que nós devemos melhorar, que nós devemos estar mais próximos do Senhor. E quando nós vemos como isso afeta muitas pessoas, né? Pessoas que são crentes em Deus e outras não, todos são afetados de alguma forma por essa pandemia, né? Nós vemos que muitas pessoas tiveram prejuízos de diversas naturezas, problemas de diversas naturezas, famílias enlutadas, pessoas que têm uma cosmovisão diferente da nossa também foram afetadas nesse aspecto, né? E muitas delas têm se desesperançado, têm entrado num estado de desespero. Muitas delas não têm perdido o sentido da vida porque colocavam no ente querido ou em circunstâncias ou no seu negócio a sua esperança, a sua estabilidade. E muitas dessas pessoas foram afetadas objetivamente por essa pandemia, né? Então, essas pessoas e muitas pessoas também que fazem parte da Igreja de Cristo foram afetadas psicologicamente também. E nesse tempo difícil, a oração se mostra essencial, se mostra necessária, se mostra primordial, como sempre foi, mesmo em tempos de bonança, né? Nós somos chamados a viver uma vida de dependência do Senhor, no tempo de bonança e no tempo de desventura. É isso que nós observamos nas Escrituras, né? Então, a oração tem um papel primordial na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus que nós precisamos dele. Nós estamos dizendo a Deus que nós dependemos dele. Nós estamos dizendo a Deus que nós somos incapazes. E diante das dificuldades, de uma dificuldade como essa que nós estamos enfrentando, a oração é necessária. É esse tempo difícil, Deus nos dá a oportunidade de nós nos humilharmos diante dele, de reconhecermos o seu senhorio, de reconhecermos que ele é soberano, que nós não podemos fazer absolutamente nada sem ele, sem a sua intervenção, sem os seus decretos divinos, que são aquilo que rege o mundo e a realidade, né? Então, quando nós olhamos para esse tempo, nós vemos que a oração é necessária, porque quando nós oramos, além de suplicarmos a Deus, nós também pacificamos o nosso coração e temos a mente pacificada, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche o nosso coração, enche a nossa mente e nos ajuda a passarmos por essas adversidades, né? Por esses momentos difíceis. É verdade, assim, a questão da oração, né? Ela vem, é sempre tema recorrente, né? Não só nesses momentos, né? Quando a gente aborda assuntos sobre a piedade, né? Sobre uma vida cristã, né? Sempre vem a oração e a leitura da palavra de Deus, né? São os alimentos, né? São as ferramentas, né? Do cristão. Mas em contrapartida, o que a gente observa, e eu gostaria da sua análise, como que ou como tem sido o investimento da igreja, eu falo de um modo geral, na sua observação, com relação à oração, porque assim, nós falamos da importância da oração, e ela é importante, Jesus mostra isso, né, a importância da oração, o apóstolo Paulo mostra isso, né, na sua vida, a importância da oração, e não apenas em palavras, mas orando mesmo em todas as circunstâncias, né? Em circunstâncias de alegria, de tristeza, de decisão, né? Sempre a oração ela faz parte desses circuitos, tanto de Jesus como de Paulo, como exemplos
maiores que nós temos. Mas na prática, na nossa igreja, eu não sei qual a sua percepção, talvez isso não seja tão perceptível, né? As nossas reuniões de oração, elas já se uniram, né? Eu não sei aí na região, né, Marcos? Mas já se uniram com o culto de doutrina, né? O culto de doutrina que era um pouco mais movimentado, né? E a reunião de oração nem tanto, né? Já fundiram. Vamos fundir que de repente essa galera que vem aqui no culto de oração vai passar a vir no culto de doutrina também e vice-versa, né? Nas reuniões de jovens, né? Também não sei a realidade aí, tá? Mas não é muito comum, né, termos reuniões de oração, né? Estou colocando aqui algumas coisas para nós estarmos conversando. Mas, na prática, eu não consigo ver assim a igreja talvez revelando, né, aí uma deficiência, né, nesse tempo, né? E muitas pessoas tendo dificuldade porque não tem essa rotina dentro de casa, né? Na verdade, nós no culto público, nós apenas estamos reverberando aquilo que nós fazemos em casa, né? A minha vida de adorador, ela não pode se limitar apenas ao domingo, né? Mas a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo eu estou lá grato ao Senhor por poder estar ali junto com os irmãos, louvando ao Criador. Mas a gente percebe que na igreja talvez isso deva ser falado talvez de uma forma diferente. Eu não sei qual a sua percepção quanto a isso, mas qual a necessidade de nós estarmos investindo de fato, né, em momentos de oração, em ensino, né, da oração para a nossa igreja local? Olha, a oração no Brasil, na igreja brasileira, olhando de forma assim não analítica ou não trazendo dados, né, pelo aquilo que nós observamos nas nossas igrejas e por aquilo que nós ouvimos de outras pessoas, né, existe um déficit de entendimento acerca da importância da oração. Nós, como crentes presbiterianos, calvinistas, nós sabemos de forma objetiva a importância da oração. As Escrituras nos apresentam. Então, eu acho que existe um problema relacionado a isso. Nós somos tentados a sempre deixar a oração para depois, a não nos colocarmos em um estado de dependência do Senhor. Então, na igreja, na mocidade, em todas as áreas da nossa igreja, né, existe este problema acerca da oração. Né? Esse é um problema que começa em casa, isso é um problema que começa na cultura, creio que na cultura e também nas nossas igrejas. Né? As nossas igrejas têm falhado muito nesse aspecto. Né? Eu acho que é necessário que a igreja presbiteriana, de forma institucional, mas também de forma local, nos seus sínodos, nos seus presbitérios, trabalhem campanhas de oração, demonstrando a necessidade da oração, como nós devemos tratar a oração como algo sério, como algo necessário. Então, assim, esse problema da oração, ele existe, ele é um problema sério, mas que muitas vezes nós fazemos vista grossa, né? Até em nossas próprias vidas, nessa correria que nós vivemos, em toda esse corre-corre, né? A gente às vezes ora pouco, às vezes não ora nenhuma vez no dia, às vezes ora uma vez no dia. Quando nós procedemos assim, nós estamos refutando tudo aquilo que nós dizemos crer, tudo aquilo que nós dizemos, que nós afirmamos como verdade da Escritura, né? E estamos dizendo a Deus que nós não precisamos dele. Estamos dizendo a Deus que nós somos autodependentes, dependendo somente de nós. Quando assim procedemos, nós estamos pecando. Nós estamos pecando contra o Senhor, porque nós somos chamados a orar, a buscar a face do Senhor. Em tempos de bonança, em tempos de dificuldade, em todos os momentos nós somos chamados a, diante do Senhor, expressar tudo aquilo que se passa em nosso coração, né? Então, quando nós oramos, nós temos a possibilidade de vivermos de uma forma mais assertiva no que concerne a viver de uma forma que glorifique o Senhor, de uma forma digna do Evangelho, né? Acho que vale muito a reflexão nesse tempo, né, da nossa vida
desse culto, né, individual, né, e passa muito, né, por esse tempo em oração, né, porque é como você bem colocou, né, quando a gente não ora é por conta, é, seja consciente ou inconsciente, né, uma forma de dizer que não realmente precisamos do Senhor. Isso é de fato uma mentira. Nós, para tudo, nós precisamos da ajuda do Senhor, né? Sem Ele a gente não pode fazer nada, mas de fato é algo que a igreja deve estar atenta, né, olhando bastante para essas situações. Bom, Marcos, chegando já para a nossa última pergunta, dentro desse tema, né, de oração, mas trazendo agora assim para uma questão ainda geral, né, sobre esse tempo, né, que trouxe muitas reflexões, né? A pandemia ela não transformou nada, né? A pandemia apenas está revelando, né, coisas que eram deficientes, outras coisas que eram muito fortes, né, que eram positivas, né, na nossa vida, na sociedade, na igreja, né? E dentro dessas reflexões, né, dentro dessas observações feitas, né, o que que essa pandemia trouxe, né, que vai ser levado, né, para o seu ministério, para a sua vida familiar, como um aprendizado. Na pandemia eu aprendi isso, isso e isso, que é importante isso, isso e isso, né? Quais são as coisas que você já tem aí como resolução, né, de que ó, daqui em diante isso aqui eu não posso fazer como eu fazia antes, porque revelou isso, né? Ou apresentou essa situação aqui que eu não sabia que que eu estava tão forte nessa situação, né? Ou que eu estava tão fundamentado, né? Quais foram essas coisas que você já consegue observar? O primeiro aspecto que eu observo, né, e que acho que é um defeito do brasileiro. O brasileiro ele tem dificuldades em fazer reservas financeiras. Para aqueles que trabalham de forma autônoma, né, esse tempo de pandemia trouxe algumas dores de cabeça, né? Então, primeiro aspecto que nós podemos observar nessa pandemia é que nós devemos ter ciência de que nós devemos ter, que nós devemos fazer um projeto onde nós possamos organizar as nossas finanças, né? Organizar as finanças para que nós, esses tempos difíceis que nós não imaginamos quando eles vêm, né? Nós não podemos adivinhar quando eles virão, né? Nós possamos estar preparados para eles. Então, no aspecto financeiro, no aspecto econômico, né? O que eu posso tirar de lição é nisso, né? Que nós devemos nos organizar nesse aspecto, né? No aspecto da Igreja de Deus, do ministério, é que muitas vezes nós nos colocamos como um ente necessário para que a obra do Senhor aconteça. Quando nós olhamos para a pandemia, como eu disse anteriormente, o Senhor está dizendo que Ele não precisa de nós para fazer e para cumprir os seus decretos. Então, isso é o que nós podemos observar no ministério, né? O Senhor é que conduz a igreja, Ele é o regente da missão. Então, olhando para esse aspecto, nós vemos que nós somos coadjuvantes, né? Nós somos coadjuvantes nesse cenário, né? No aspecto de vida como cidadão, né? Nós podemos tirar a lição de que os governos deste mundo, né, são falhos. Os governos são falhos, os governos têm suas limitações, né? E o Senhor também nos mostra que é Ele que governa o mundo, e é Ele que é o Senhor deste mundo, né? Que é Ele que é aquele soberano sobre todas as coisas, né? Então, muitas pessoas colocavam a sua confiança nos governos, nos príncipes, nos presidentes, na política em si, não polarizando para um lado ou outro, nem falando sobre partidos políticos, nada disso, mas de forma geral, analisarmos que nós devemos depender e confiar somente na mão do Senhor, na providência do Senhor. Porque quando Ele quer fazer, quando Ele quer trazer o bem, Ele traz, e quando Ele quer trazer o mal, a calamidade, Ele também traz. Então, nós devemos colocar o nosso coração nisso, né, nestas coisas. Então, acho que esses são três aspectos que eu pude observar, fazer uma análise e tirar como lição, né? Como lição para que nós possamos melhorar
e começar a entender que as coisas funcionam desta forma, né? Muito bom, né? Tem trago muitas novidades, né, nesse tempo. Nós precisamos realmente estar observando, né? Eu estava lendo hoje Lucas, né, capítulo 2, né, naquelas dois episódios em que Maria ela não responde, ela não fala nada, ela guarda no coração, né? Quando ela ouve dos pastores e quando ela vai buscar Jesus no templo, né? Jesus estava discutindo lá com os doutores da lei e ela viu, né, com a maestria que ele estava fazendo e a resposta que Jesus dá para ela, que ele estava cuidando das coisas do Pai, né? Por que que ela tinha ido lá buscá-lo? E ela não entendeu aquilo, mas ela guardou aquilo no coração. Eu vou refletir. Não estou entendendo isso agora, mas isso deve fazer algum sentido na frente, né? Eu sei de quem que eu estou diante, eu sei como que ele nasceu, né? E às vezes a gente perde isso, né? A gente quer ser sempre respondão, né? Ter todas as reflexões já prontas, né? No mundo cada vez mais rápido, acelerado, né? Essa pandemia mostrou que não, né? Que nós podemos viver de um modo mais tranquilo, de um modo menos acelerado, mais pausado e mais reflexivo, né? Menos falante, mais ouvinte, né? E eu acho que é uma das coisas que eu tenho refletido muito, sabe? Guardar algumas coisas para poder entender, né, exatamente. Porque Deus não tem compromisso nem revelar, né, tudo que Ele está fazendo, né? Ele não tem esse compromisso conosco, né? Ele prometeu que iria fazer, queria estar conosco, mas não disse que iria estar ditando, ó, agora eu vou fazer isso, que amanhã vai acontecer aquilo, que daqui a 10 anos vai ser assim. Ele não tem esse compromisso conosco. Então, teremos guardar mesmo algumas conclusões, né? E orando ao Senhor para que nos dê graça todos os dias. Bom, Marcos, já vamos para esse momento, né? Que é o momento alto, né, da nossa devocional, que é o momento onde nós somos edificados pela palavra de Deus. Deus possa abençoar, né, a sua vida, usando mais uma vez, né, a sua instrumentalidade, né, que Deus continue conduzindo o seu ministério, né, conduzindo toda essa preparação, toda essa condução na congregação, todo esse moldar do Senhor, né, para aquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida, né, mas que vai continuar fazendo em todo o seu ministério. E nesse momento nós colocamos diante do Senhor, né, a sua vida mais uma vez, para que o Senhor mais uma vez te use, né, como instrumento dele para a edificação das nossas vidas nesse momento. Deus abençoe. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, faremos a leitura do verso de número 2 ao verso de número 6. Colossenses 4, de 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, esta é a tua palavra, santa, gloriosa, inerrante, inspirada. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine para que nós possamos entender, para que nós possamos guardar em nosso coração, para que nós possamos viver aquilo que nós podemos extrair e aprender da tua santa palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Colossenses de forma geral, nós vemos que a necessidade pela qual o apóstolo Paulo escreve esta carta se dá pelo fato dele estar, da necessidade de refutar algumas heresias. Aquela igreja ela estava sendo infiltrada com algumas heresias, uma mistura de elementos religiosos, elementos filosóficos diversificados.
muitos deles provenientes da cultura grega, da cultura romana, da cultura judaica. E aqui nós temos uma forte influência do agnosticismo, de astrologia, de apologia a práticas judaizantes. E Paulo, de forma geral, expressa aos Colossenses esta carta com o intento de refutar tudo isso e expressar ou mostrar a eles a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, Cristo, a pessoa bendita de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor e como Consumador de todas as coisas. Nesta seção específica que nós acabamos de ler aqui, do verso 2 ao 6, o apóstolo Paulo traz exortações acerca de uma vida de oração e de prudência, uma vida de devoção e de um proceder santo que glorifica o nome do Senhor. Quando nós olhamos para estes versos que nós acabamos de ler, nós podemos destacar algumas lições. A primeira lição que nós podemos destacar nesse texto é que nós devemos perseverar na oração. O verso número 2, o apóstolo Paulo, a Escritura nos diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O apóstolo Paulo começa essa sessão exortando os colossenses a perseverar na oração. E o verbo grego aqui traduzido para perseverar tem a ideia de suportar com, de aderir, de persistir, de ocupar-se com a oração, de viver uma vida de devoção através da oração, através de um estado onde nós dizemos a Deus que nós dependemos dele e nós colocamos o nosso coração na dependência do Senhor. Ele exorta os colossenses a perseverar, vigiando com ações de graça. Vigiando, atentos, não distraídos, mas perseverantes, sem esmorecer, sem baixar a guarda, mas em total dependência do Senhor. Também com o coração cheio de gratidão pelo cuidado de Deus, por quem Deus é, elogiando a pessoa de Deus, dando graças a Deus pelo tempo de bonança, mas também pelo tempo de desventura. Então, a primeira exortação do apóstolo Paulo é essa, para que eles perseverem na oração, vigiando com ações de graça. Meus irmãos, nós, ao observarmos essa primeira lição que nós tiramos destes versos, nós vemos que nós temos falhado muito nesse aspecto. Muitas vezes nós não conseguimos ficar mais do que 5 minutos na presença do Senhor. Existem inúmeras coisas que têm nos atrapalhado, que têm nos feito não dedicarmos tempo à oração. Dentre tantas outras coisas que têm nos atrapalhado, eu vou destacar apenas uma, que é as facilidades tecnológicas. A internet tem os seus benefícios. A popularização da internet no começo do século trouxe esses benefícios para nós, benefícios sociais, econômicos e tantos outros benefícios que nós pudéssemos destacar ou nomenclar cada um deles, nós passaríamos algumas horas fazendo isso. O advento do smartphone foi um divisor de águas na comunicação, facilitou muitas coisas. As redes sociais aproximaram os continentes, mas também afastaram as pessoas de Deus. As redes sociais, a internet e o smartphone colocaram milhões de pessoas online, mas colocaram vidas de oração em offline. Muitas pessoas não têm dedicado tempo à oração, por causa que têm se ocupado demais nas redes sociais, na internet e etc. Temos deixado a oração sempre para depois. Nós somos tentados a deixar a oração sempre para depois, quando nós gastamos tempos em demasia com essas plataformas, né? Quando nós olhamos para a primeira exortação da Escritura, aqui em Colossenses capítulo 4, nós somos exortados a orar perseverantemente, a fugir das nossas frustrações e problemas, não nos entretendo nas diversas possibilidades que nós temos, mas na dependência da oração. Quando digo isso, eu me incluo nesse aspecto, porque todos nós somos tentados a proceder desta forma. Somos tentados a deixar a oração de lado. Somos tentados, muitas vezes, a trocar a comunhão com o Senhor, a trocar o bálsamo que é derramado do céu por este meio de graça tão gracioso, pelas futilidades das redes sociais e outros diversos entretenimentos que têm nos afastado de uma vida de oração. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que devemos perseverar na oração.
A segunda verdade, a segunda lição que nós podemos tirar ou extrair deste texto é que na oração nós devemos suplicar ao Senhor. Nós devemos expressar as nossas súplicas e as nossas petições ao Senhor. O verso número 3 e 4 nos diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Além de pacificar o coração, expressando toda a gratidão a Deus com ações de graça, o apóstolo Paulo agora exorta os colossenses também supliquem a Deus, que expressem as suas súplicas a Deus, que dirijam a Deus as suas petições. E quando ele faz essa súplica aqui, nesse texto, ele está suplicando para que os colossenses orem e supliquem a Deus por eles, para que Deus, e dizendo isso, aqui ele roga que supliquem exclusivamente pela missão de Deus. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Quando ele diz por nós, ele está dizendo por ele, por Aristarco, por Epáfras, que era o pastor desta congregação, por Lucas, por Timóteo e por todos os outros cooperadores e todos os ministros do Evangelho que aí estavam cooperando nesta obra gloriosa. Paulo suplica para que Deus também abra a porta à palavra, para que Deus mostre oportunidades para que eles pudessem anunciar o Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Provavelmente Paulo estaria próximo de ser apresentado a primeira vez diante das autoridades em Roma. E ele pede para que, quando ele fosse apresentado a essas autoridades, ele testemunhasse de Cristo, ele não retrocedesse, mas que ele pregasse com clareza, apresentando Cristo, o mistério já não mais revelado, já não mais escondido, mas agora revelado gloriosamente pela pregação da palavra. Jesus Cristo e a sua obra redentiva na cruz do Calvário é este mistério já revelado. E o apóstolo Paulo exorta para que ele, quando fosse apresentado, ele testemunhasse, ele pregasse fielmente acerca deste evangelho, apresentasse Cristo àqueles homens como Senhor, como soberano, como Redentor, como aquele que estava governando o mundo, que estava sentado à direita de Deus na glória. E Paulo também, nesse texto, ele enfatiza as suas cadeias, as suas algemas, enfatiza as suas dificuldades. Paulo tinha certeza que apesar das algemas, apesar da dificuldade, apesar de tudo aquilo que era empecilho para esta obra, apesar de tudo aquilo que era empecilho para o avanço do Evangelho, a palavra de Deus não estava aprisionada, apesar de ele estar encarcerado, apesar das suas algemas, a palavra de Deus estava produzindo fruto, estava prosperando entre os colossenses, estava prosperando nas demais congregações, porque Deus é o Senhor desta missão. Paulo começa essa carta afirmando exatamente isso. Quando nós olhamos para o capítulo 1, do verso de 6 a 6, ele diz assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade no Evangelho, que chegou a vós até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Paulo também destaca isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. Ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quando nós olhamos para todo esse panorama aqui apresentado, nem as perseguições, nem as cadeias, nenhuma outra barreira pôde impedir o avanço do Evangelho. Mas a palavra de Deus, apesar de tudo isso, nos exorta a orar, nos exorta a suplicar ao Senhor pelos ministros, pelos missionários, pela missão de Deus, pela expansão do reino e pela salvação dos perdidos. Então, é exatamente isso que nós estamos observando aqui. O apóstolo Paulo, sabendo que Deus é soberano, que Deus é Senhor, ele roga aos colossenses para que supliquem a Deus, para que o Senhor facilite as coisas, para que o Senhor mostre oportunidades, para que o Evangelho fosse difundido e disseminado em Roma e em todos os lugares pelos quais o Senhor estava
alcançando e convertendo pessoas. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós devemos continuar orando pelo avanço do Evangelho. Devemos estar colocando diante de Deus a missão dele. Devemos expressar a Deus toda a nossa gratidão pelas ferramentas que ele tem nos dado, pelas ferramentas que ele tem nos proporcionado para que nós possamos anunciar o Evangelho. Devemos rogar a Deus que ele nos ajude a passar por este tempo difícil, por este tempo de morte, para que nós voltemos aos cultos públicos integralmente, para que nós voltemos às atividades evangelísticas de forma ordinária, para que nós voltemos à vida comunitária da igreja de forma comum. Nós devemos ter a certeza que, apesar de todos esses empecilhos, que apesar de todas essas dificuldades em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus jamais esteve algemada, a palavra de Deus jamais esteve presa, o anúncio do Evangelho jamais esteve prejudicado, porque através dessas ferramentas, através dessas facilidades tecnológicas que trazem os seus malefícios, mas Deus nos mostra a possibilidade de nós também anunciarmos o Evangelho, de nós pregarmos a Cristo, de nós falarmos ao mundo que existe um motivo maior para se viver, existe um motivo maior para que nós possamos dedicar as nossas vidas. E Deus tem sido gracioso nos dando essas possibilidades. Nós devemos adorar a Deus por isso. Adorar a Deus porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, e a sua palavra não pode ser calada, a sua palavra não pode ser impedida de ser anunciada. A terceira lição que nós podemos tirar deste texto, a terceira verdade, é que a vida da igreja deve ser à altura deste Evangelho. O verso número 5 e 6 nos diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo, ao escrever isto aos Colossenses, ele tinha certeza que os colossenses deveriam se portar de uma forma específica. E a forma específica que ele traz aqui nesse texto é para que eles se portassem com sabedoria para com os que são de fora. Na igreja de Colossos, no certo sentido, os crentes eram injuriados por esses de fora. Havia uma perseguição daquele povo contra os crentes em Jesus Cristo. A cidade de Colossos era uma cidade idólatra, também conhecida como a cidade ou a terra da deusa Cibele, a grande mãe e deusa da fertilidade. Os seus cultos eram cheios de práticas libertinas, muitos deles estavam imergidos de uma forma mais objetiva, numa idolatria pagã. Eles estavam inseridos nessa cidade com diferentes elementos religiosos e culturais. Muitas dessas pessoas que eram idólatras perseguiam os crentes daquela comunidade. Eles chamavam os crentes de ateus porque eles não serviam aos seus deuses. Eles chamavam eles de ateus porque eles não participavam de seus cultos pagãos, porque não queimavam incenso diante da imagem do imperador romano. Eles chamavam os crentes de imorais porque as suas reuniões eram de portas fechadas, de casa em casa. Eles os chamavam de canibais porque no primeiro dia da semana eles comiam e bebiam a carne e o sangue de um. O apóstolo Paulo sabia exatamente o que acontecia em Colossos. Ele sabia de todo este contexto em que eles estavam inseridos. E ele também sabia que a melhor maneira de vencer essas calúnias, que a melhor maneira de vencer essa perseguição, era que eles se portassem com sabedoria. Paulo sabia que a melhor maneira e a mais eficiente deles propagarem o Evangelho, deles fazerem os pontos de contato para que pudessem anunciar o Evangelho, seria se conduzindo virtuosamente, demonstrando amor uns para com os outros, não respondendo aos ataques que vinham de todas essas pessoas, pagando o mal com o bem, para que os de fora não tivessem pretexto de os acusá-los, não tivessem pretexto para que os levasse aos tribunais, para que eles fossem executados, mas que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem expressar o caráter de Cristo, amando aqueles homens e aproveitando essas oportunidades para anunciar o Evangelho, para pregar
Cristo Jesus naquele lugar, naquela cidade entre os colossenses. Paulo exorta para que a palavra deles fosse sempre agradável, temperada com sal, para que mesmo sendo ultrajados, eles pudessem expressar este caráter santo que nós recebemos através do Espírito Santo que habita em nós. Testemunhando do Senhor, testemunhando se necessário e sendo fiéis até diante da morte, testemunhando de Cristo, apesar das adversidades, apesar do cárcere, apesar de possivelmente serem executados por essa fé, eles continuassem testemunhando a fé deles em Jesus Cristo. Nos dias de hoje não é diferente. Nós, no século XXI, somos ultrajados, somos taxados de arcaicos, lunáticos, fanáticos, loucos, fundamentalistas. O mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. Jesus deixa isso bem claro em João capítulo 15. O mundo odeia a luz porque eles são trevas, mas nós devemos brilhar, nós devemos demonstrar a Cristo com a nossa vida, testemunhando de Cristo, se necessário, até em algemas e até em face à morte. Mas em oração, dando graças a Deus pelos seus benefícios, pelas dificuldades, pelos problemas, suplicando a Deus pelo seu cuidado, pela salvação dos perdidos, e também vivendo de modo digno do Evangelho. Então, quando nós olhamos para este texto que nós acabamos de ler, nós vemos que nós somos exortados a perseverar na oração. Nós somos exortados a suplicar a Deus pela sua missão, pelo anúncio do Evangelho, pela expansão do reino. E nós somos exortados a viver de modo digno deste Evangelho, para que nós possamos aproveitar as oportunidades, para que nós possamos fazer os pontos de contato, para que nós possamos pregar o Evangelho a todos os homens, sabedores de que nós somos comunicadores, que nós somos dispenseiros desta multiforme graça do Senhor, mas que Deus é quem convence os corações, Deus é quem converte o homem, e Deus é que salva o homem para a sua própria glória. Que o Senhor nos ajude a viver desta forma, que nós possamos entender a importância da oração, a importância de orar a Deus não só suplicando, mas adorando, mas elogiando pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E que depois de fazermos isso, possamos viver de modo digno do Evangelho e da pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Bênção, né? Podermos ser edificados pela palavra de Deus, lembrarmos, né, dessas considerações, né, do apóstolo Paulo, né, aos irmãos em Colossos, mas que se aplicam, né, às nossas vidas no dia de hoje, né, que nós possamos realmente estarmos perseverantes em oração, né, estarmos deixando, né, que o Evangelho se torne conhecido, né, e também observantes sobre a nossa vida, né, a nossa conduta, né, diante dos homens, para que tenhamos oportunidade, né, para estarmos falando, né, o modo que vivemos, né, não é por nós mesmos, né, mas por aquele que nos salvou. Deus abençoe sua vida, Marcos. Bênção de Deus, né, para a nossa vida nessa tarde. Aos irmãos, né, que estão conosco aqui, né, no domingo, né, mas lembrando aos irmãos que no domingo nós temos disponibilizado, né, de uma forma gravada, né? Então, nós não estamos aqui de forma ao vivo, né? Eu e o Marcos, né? Estamos hoje numa quinta-feira, né, à tarde gravando, mas compartilhando, né, da palavra do Senhor aqui no domingo, né, com os irmãos, né? Que faz o mesmo efeito, né, de que nós estamos ouvindo aqui na quinta-feira, os irmãos também sei que foram edificados pela palavra de Deus também hoje aqui neste domingo. Bom, Marcos, antes de nos despedirmos, né, eu gostaria que o irmão estivesse orando, né? Nossos irmãos aqui têm sempre colocado, né, pedidos de oração por suas famílias, né? Tanto na questão física, né, desse tempo, né, que temos enfrentado, né, com as doenças não só da pandemia, né, mas outras, né, que temos também sendo acometidos nesse tempo, as questões emocionais, né, que nós temos também sido muito suscetíveis, né, as dificuldades que esse tempo trouxe, né, de família, de estudo, né,
de sair de casa, alguns familiares, né, que estão sós, né? Por exemplo, os meus pais mesmo moram sozinhos em Recife, né? A minha irmã mora próximo lá, mas os dois não podem sair de casa, né? Tem que ficar ali o tempo todo em casa, então são tempos difíceis, né? E nós temos que estar aí orando, né, por essas pessoas e também para que o Senhor esteja fazendo, né, com que a nossa fé, né, ela seja cada vez mais aumentada, que a nossa fé seja fundamentada na palavra de Deus e que nesse tempo, né, possa ser um tempo onde nós possamos estar dedicando ao Senhor, né, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de estarmos realmente dedicando, né, ao Senhor, para que esse tempo também seja um tempo, né, como o apóstolo Paulo fala, ele não pede para ser libertado das algemas, né, mas para que seja Sim. propício, né, a palavra de Deus, para que seja, né, oportuno, né, tudo aquilo que ele está enfrentando, que nós também possamos orar por isso, tá, Marcos? Ore também em favor disso, que seja um tempo também oportuno de falarmos de Cristo Jesus. Eu sei que tem sido, né, mas que nós não possamos perder essas oportunidades. Amém. Antes de orarmos, eu queria agradecer pela oportunidade, queria agradecer pelo convite, né? É muito bom estar com você nesta tarde, né? E com os irmãos também. Quero deixar aqui o meu abraço, em nome da nossa congregação aqui em Santa Maria da Boa Vista, em nome da Confederação Sinodal de Mocidade, deixar também o nosso abraço ao MP local, né? E que Deus esteja abençoando a Igreja Presbiteriana em Heliópolis, em Garanhuns, né? E a mocidade local, que possamos continuar unânimes, firmes na fé, certos de que o Senhor conduz todas as coisas, de que o Senhor é soberano. E Ele está nos levando até outra margem, onde nós poderemos nos deleitar em pastos verdejantes em Sua presença. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por este momento. Eu queria louvar ao Senhor pela vida do Rodrigo, pelo seu ministério, pela sua família. Eu posso estar os abençoando, derramando da sua graça sobre eles. Quero pedir pela Igreja Presbiteriana de Heliópolis que o Senhor possa estar derramando da sua graça sobre esses irmãos, sobre esta igreja, sobre estes jovens. O Senhor possa estar os conduzindo, os edificando através da exposição da palavra, através da comunhão, através dos meios de graça. E rogamos, Senhor Deus, pelas pessoas que sofrem nesse tempo de pandemia. Muitos dos nossos irmãos têm sofrido, têm tido limitações, têm tido problemas, que muitos deles têm estado ou passado por momentos difíceis. Eu quero pedir que o Senhor esteja consolando, esteja ao lado de cada um deles, derramando da sua graça, para que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor, para que eles possam passar deste momento e chegar ao outro lado, certo de que somente pela providência do Senhor é que nós passamos por isso e que chegamos a um momento mais tranquilo. Quero pedir, Senhor Deus, pelo trabalho missionário, pela expansão do Evangelho, pela expansão do Reino, pelo anúncio do Evangelho, Senhor. Quero pedir que o Senhor nos ajude a continuar pregando a palavra de forma fiel, de uma forma que glorifique ao Senhor, de uma forma que louva o nome do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos mostre possibilidades de falarmos, de anunciarmos. Que o Senhor nos ajude a passar por este momento para que nós possamos estar junto das nossas congregações de forma presencial, para que nós possamos instruir os nossos irmãos de forma mais contundente, de uma forma mais dinâmica, e que o Senhor nos ajude, o Senhor seja conosco, o Senhor seja gracioso e propício para conosco. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por este momento, pela vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco e nós te louvamos por tudo isso e por tudo mais que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe sua vida, Deus continue conduzindo o seu ministério. Mande eu também um abraço aí para a congregação, para a Sinodal também, né, que nós fazemos parte aqui, né, enquanto em Garanhuns. Que Deus continue conduzindo, né, grandemente
o seu ministério, sua vida, né? Dentro dessa dinâmica que estamos tão diferente, mas ainda assim o Senhor tem sido generoso para conosco. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, a sua família, né? Que nós possamos estar aqui na próxima semana, né? Estaremos aqui novamente com o nosso devocional. Nós que temos aí tido algumas mudanças de dia, né? Como nesse final de semana tivemos, né, na quinta-feira à noite, né? A participação das irmãs do Calvary Chapel, né? A irmã Sherpei e Giovana Cortez, e toda quinta-feira, né, a primeira quinta-feira do mês, na verdade, que vai ficar fixado novamente agora o dia delas e às 8 horas da noite, né, diferente dessa 1 hora da tarde, tá? Então fiquem ligados aí nessa alteração, mas sempre estamos informando aí através das nossas redes sociais. Fiquem com Deus, nos vemos aqui no próximo final de semana.